Bem-vindas todas, viu? Para a gente bater esse papo, começando com a Anne Chagas e a Luizete Charlier, que são professoras da UFPA, e a gente vai falar sobre esses projetos todos, né, Luizete? Eu queria começar para a gente entender essa parceria da UFPA com essas instituições na França. Que parcerias exatamente são essas? Porque tem várias ações, vários projetos que vocês vêm desenvolvendo, né? Alguns deles eu citei aqui, inclusive esse seminário internacional que será realizado em agosto. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente entender como surgiu essa parceria e tal, para a gente entrar nos projetos. Então, primeiro eu queria agradecer, Renata, a cada vez que você disponibiliza esse espaço, porque eu acho que é um assunto de interesse de toda a sociedade, Claro, não é? claro. Agradecer toda a equipe da TV Cultura, a administração da UFPA e todos os nossos parceiros internacionais, professora Anne. Então, a universidade ela tem desde 2007 parceria com o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, não é? E após essa parceria, nós continuamos a alargar as nossas ações no âmbito da inclusão. Conseguimos fundar o curso de licenciatura de Libras Português L2, que é o segundo no norte e nordeste do país. Depois de Santa Catarina, a UFPA ela é pioneira nesse projeto. Não é? A UNB é pioneira no projeto de português L2 para surdos, índios e estrangeiros, e mais Libras português L2, a UFPA enfrentou esse desafio graças a esses parceiros. Então, depois nós conseguimos parceria com a Universidade Vincennes Saint-Denis, Paris 8, que são uma equipe especializada na linguística da língua de sinais, que tem, inclusive, no ano passado, a TV Cultura recebeu aqui a professora Ivani Fuselier. Isso, que vocês vieram aqui ao programa, eu lembro. Isso, que é a linguista, né, que é especialista nessa área, e depois conseguimos parceria com o INSHA, que é uma instituição de nível superior, que é referência na área da deficiência em toda a Europa. E hoje nós estamos trazendo uma convidada especial, que é a Andrea Bevenuto, que é referência na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na área da surdez, e que pensamos em assinar também, a UFPA, assinar um acordo com eles. Então, essas instituições, elas têm dado suporte às ações de inclusão da UFPA, principalmente no que se refere a essa licenciatura que se criou. Inclusive, hoje a universidade tem um núcleo de inclusão social, o NPI, que é a Escola de Aplicação da UFPA, já tem um núcleo de inclusão, e eu acho que são ações, não é, que... Essa licenciatura, desculpa, só para entender melhor, é uma licenciatura voltada para a linguagem de sinais, para o ensino da pessoa surda, é isso? Para formar. Para formar professores para ensinar essas pessoas, né? Isso. Exatamente. E é uma, digamos assim, uma exigência, porque em 2005, se eu não me engano, não é, houve a exigência de que essas licenciaturas fossem criadas no âmbito de todas as IFES, as universidades federais, né, de ensino superior. E o MEC deu um prazo de 10 anos para que todos, ou seja, até 2015, tivessem dentro das suas instituições essas licenciaturas. E que a Libras fosse disciplina facultativa para os outros cursos que não fossem licenciatura específica na Libras e L2, português L2. Então, a universidade, bem antes desse prazo de 2015, desde 2011, né, ela vem lançando, iniciou no Campo de Soure, onde eu era coordenadora, e depois esse curso foi transferido para Belém, porque não tinha infraestrutura para estágio dos alunos, e hoje ela já está, eu acho que na sua 4ª turma, né, pelo... É isso, Estava começando antes de começar o programa, né, e estava falando sobre a questão em relação à cultura. A Ancine, Agência Nacional de Cinema, ela exige no edital todos os projetos que são submetidos à Ancine, dentro da linha do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual, ela exige a questão da acessibilidade. Então, assim, todo e qualquer projeto audiovisual, ele tem que prever acessibilidade no seu âmbito, dentro do seu orçamento. E o Ministério da Cultura, a Rouanet, também exige acessibilidade. Então, a senhora estava falando que isso é um acordo que o Brasil é um consignatário, né? Exatamente. Com mais de 10 países, né? De um decreto internacional, inclusive, que a ONU e todos os organismos que trabalham com essa garantia dos direitos humanos, não é? Conseguiram reunir alguns países, se eu não me engano, 10 países, e esses países têm por obrigação cumprir com todas as normas, não é, para incluir
incluir de verdade, não é, essas pessoas que têm, que a gente diz necessidades especiais ou com deficiência, e o que é interessante é que essas pessoas, elas podem, se sentirem lesadas, fazer uma reclamação direta ao organismo. Então, e o país que não cumprir, o projeto que não estiver adequado, ele também é passível de punição, de penalização, de alguma, né, coisa que está prevista na lei para que eles possam se adequar. Eu acho isso muito importante, né, porque... A senhora sabe quais são alguns desses países? Olha, é claro que tem os países, né, como tem a Alemanha, a França, não é, da América do Sul. Na América do Sul. Na América do Sul. Na América além do Brasil. Sul, eu acho que além do Brasil, a gente deve ter a Argentina, deve ter eu não sei se o México. Eu não tenho de cabeça os países, são muitos países, mas o importante é que o Brasil, porque a gente diz, porque não tem acessibilidade, mas é uma coisa muito recente no planeta, se a gente pode dizer, né? Porque até a França, que é um país que é o carro-chefe, porque a língua de sinais começou lá no final do século XVIII, é ainda um país que tem que se adequar, não é? Eu sei porque eu estagiei... tudo muito novo, essa discussão é toda muito nova no mundo, né? Essa questão da acessibilidade. E é interessante que ela fala que o Brasil faz parte, né? São 10 países, né? Nós temos N países no mundo, então entre os 10 o Brasil faz parte. Eu acho que a gente avança. Sim, com certeza. Na acessibilidade, avança na democratização de acesso, né, aos bens, vamos dizer, aos bens culturais, educacionais, enfim, de comunicativos. Eu acho que o nosso país... Fora do convencional, né? Eu acho que nos 10 anos, não é? Porque isso ficou na área de surdos, eu quero dizer, a língua foi reconhecida depois da exigência de se criar licenciaturas. Eu acredito que o Brasil, ele avançou bastante, né? Agora é um país grande, né? Cheio de diversidades, então... É difícil, né? É difícil, mas as universidades, elas estão bem empenhadas e eu acredito que a grande maioria já tem licenciatura. E na área de arte e inclusão, né? A gente fez alguns trabalhos na Casa das Artes e com o pessoal da área de cênicas, né? Então a gente teve depoimento de pessoas que são surdos, né? Sim. E que eles dizem que não tem espetáculo para eles. Então, porque a formação também dos atores, né, das pessoas que fazem dramaturgia, elas também não têm informação para trabalhar com esse tipo de público. Então, a gente tem uma carência muito grande ainda aqui, no Brasil inteiro. Na França, eles têm... no mundo, né? No mundo inteiro. Existe, né, que eu até colocar isso aqui, o IVT, o International Visual Theatre, que é um teatro em Paris, que é dirigido pela atriz surda Laborie, Emmanuelle Laborie, e que faz um trabalho fantástico. Eles têm um teatro para surdo. E é um teatro para surdo e ouvinte, por quê? Porque eles também tornam acessível, não é, no meio da peça, entrando com a tecnologia e com uma série de recursos, para que o ouvinte não fique perdido também, porque tem que ouvinte que também não domina a língua de sinais. Né? Então, eu acho que na área de arte nós temos muito a avançar, porque não adianta o surdo saber a língua dele e ele não conseguir se apropriar dos bens culturais dele, né? Que é o projeto que até a professora Ana vai falar. Eu queria então que a professora Ana falasse um pouquinho desse projeto, que nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, que aí você está à frente, que é esse projeto de acessibilidade aos acervos do Museu da UFPA. Não é isso? Queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, o nome do projeto é o Projeto de Acessibilidade aos Acervos do Museu da UFPA para Surdos e Cegos. Então, nessa primeira etapa, em 2016, a gente está tentando fazer essa adequação para surdos e em 2017 a gente espera que o projeto tenha continuidade para fazer a adaptação para cegos, né? Então, na verdade, a gente verificou essa demanda, que é uma demanda real, né, dessa questão da acessibilidade, né? Então, quando se fala de acessibilidade, a gente está falando só do ingresso desses alunos surdos na universidade, nas escolas, né, em demais espaços bens também. Culturais como isso, demais apropriação dos bens exposições, culturais, espetáculos de teatro, né? cinema, em todos os lugares. Né? Então, a gente viu que essa era uma demanda real. Então, nós decidimos elaborar o projeto. Né? E o projeto, nós escolhemos 6 artistas. Então, nós vamos trabalhar com 15 obras. E essas obras, elas vão ser coletadas a partir da língua de sinais de Fortalezinha, né, que é uma comunidade que nós estamos pesquisando há um tempo. Da ilha de Maiandeua. A professora Luizete. Maiandeua ali? Isso fica na ilha de Maiandeua, no município de Maracanã, né? Então, a gente de Algodoal, né? Isso, né? Então, a gente tem uma comunidade de surdos lá, né? Uma pequena comunidade de surdos, que criou a sua própria língua de sinais para se comunicar, né? Então, na verdade, a nossa pesquisa, a base da nossa pesquisa é com eles, né? Então a gente está fazendo a intervenção dessas obras com eles para coletar o léxico dessa língua
e aí posteriormente, né, criar um dicionário digital para a área de arte. É importante também que a gente diga, e na outra vez, quando veio você aqui, Luizete, com a professora Ivani Fuzeli, ela falou uma coisa aqui que a gente acaba que não lembra muito disso quando fala desse assunto, que Libras, né? A linguagem brasileira de sinais é uma linguagem de sinais, né? Sim. Na verdade, tem várias linguagens. A oficial brasileira é a Libras, né? Mas, assim, há várias linguagens, Sim, né? De sim. sinais no mundo e no Brasil, me parece que também. É isso? Da mesma forma como existem as variações, as variedades linguísticas no português, elas também existem na língua de sinais, né? Então, você tem línguas e você tem variação. Nesse caso dessa comunidade que vocês pesquisam, é uma outra linguagem. Sim, é uma outra linguagem. Né? na verdade é uma língua, né? Isso, uma língua, né? É Nós uma consideramos língua. uma língua. Com Que toda é essa nessa comunidade Fortalezinha. Isso. Eles criaram uma outra língua. Digamos que se nós fôssemos pensar no português, é como aqui a gente diz porta e no sul a gente diz porta. Isso, entendi. A gente não pode dizer mais bonito porta, ninguém vai dizer mais porta. Então a gente não pode dizer, a Libras é o mais bonito, os gestos. Entendi. Esses gestos são feios, não é? Então, por exemplo, eles dizem homem, assim. Então eu vou dizer que isso é feio porque me remete a uma referência Não, icônico claro que eu posso achar que é pejorativo. Então eu tenho que dizer assim, eu tenho que dizer assim. Então essa a nossa preocupação, é que não haja uma intervenção, né, de profissionais que tentem aculturá-los através da anulação da língua deles. Claro. Porque pessoas que se comunicam há 60, 50 anos numa língua, eu não posso dizer que aquilo não é uma língua. Então, como eles se inseriram, como eles se comunicaram. Né? E a Paris 8 tem um modelo linguístico que ela prova estruturalmente, através mesmo dos pressupostos de Saussure, que aquilo é uma língua. Né? Que não existe essa questão, porque a questão do significante e significado, eles se coincidem É uma do questão ponto de vista icônico, que não é uma língua. Que é a questão do né? poder também. A língua passa por uma questão do poder. Também, né? também. Você determina que só essa língua, né, de Da todos, maioria, que é oral, né? é oral, então por uma questão de poder você domina as outras. Né? Agora, esse Sim. projeto do Museu da UFPA, belo museu, por sinal, toda vez eu gosto aqui de frisar isso, aqui é um espaço lindo. Aí seria, vocês vão usar qual língua? A dessa comunidade? Sim. Da de Fortalezinha, que você falou agora, não é? Sim. Mas aí como é que vai ser disponibilizado para eles? De que forma? Por exemplo, são 10 obras que vocês vão começar? 10 obras? São não? 15 obras. 15 A obras. princípio, com 15 Eles obras. vão estar frente a frente com uma dessas obras do museu. E como é que eles vão saber do que se trata e tal? De que forma vai ser? Vão digitar e vão ler? É assim? Não, Como é? na verdade a gente trabalha com Ou vai ter uma filmagem de um vídeo, alguém... Sim. Na verdade, a partir do modelo da Paris 8, a gente trabalha com um método que a gente chama de esquematização. Então, a gente apresenta, né, nós fizemos a coleta dessas obras e também dos artistas, né, porque isso é muito importante. A gente primeiro apresenta o artista para que eles deem um sinal para aquele artista. Né? Então, quando o surdo te conhece, ele vai te dar um sinal, que é o teu nome, né, na língua de sinais. Então, a gente primeiro apresenta o artista. Né? Então, a gente faz toda essa etapa de esquematização, o artista, o nascimento, onde foi que ele nasceu, né? Então, para que a gente comece a coletar o léxico dessa língua, como é que eles chamam pincel, como é que eles chamam quadro, como é que eles chamam exposição, porque na verdade, são vocábulos, né? São léxicos que a gente acha que eles não dominam, mas que eles conhecem, né? Eles vão denominar na hora que a gente está apresentando isso. Está fazendo essas esquematizações a partir de vídeos, né, porque eles precisam ser motivados. Então, eles assistem o vídeo e aí a gente começa a fazer a conversação com eles. Mas quem desse quem aparece fazendo a linguagem, interpretando? Eles mesmos. Mas eles o quê? A própria comunidade? A própria comunidade, porque, entendi. professora Anne, a gente já está na terceira etapa do projeto. Primeiro nós fomos lá e nós colocamos eles através de uma animação de imagens. Nós não nos comunicamos em língua de sinais nenhuma, eles olham e eles explicam o que eles estão olhando. E daí nós vemos que naturalmente eles têm sinais para tudo e eles têm discurso para tudo. Eles mostraram, por exemplo, quando eles viram uma pessoa fazendo gravura, eles rápido fizeram assim. Então a gente já sabe que para eles gravura é isso. E aí a língua sai, porque está dentro deles, né? A gestualidade toda está dentro deles. A segunda etapa nós já fizemos, nós levamos a artista plástica para lá, inclusive a artista Elane Arruda, e aí nós mergulhamos eles no fazer. Aí eles fizeram gravura, fizeram outras Ela técnicas. fazendo uma oficina com eles. Isso. Fizemos outras oficinas também, e ali eles
se apropriaram daquilo dentro da prática. A terceira etapa agora nós vamos então fazer com que eles expliquem cada uma das obras. Cada uma das obras. Aí vão filmar. As Vamos técnicas filmar. também. E é entendi. incrível porque os resultados eles são incríveis, né? Porque na verdade como eles, o canal deles é o visual, então assim durante as oficinas eles iniciavam, mostravam como é que se fazia e eles já tinham terminado. Né? Então as pessoas que foram da oficina ficavam perplexas, assim, poxa, eles já terminaram, a gente ainda nem chegou na metade, né? Mas como o canal é visual, então, para eles, né? Então eles ainda estavam iniciando, eles já estavam terminando e fazendo. Agora eu fiquei confusa com uma coisa também. Esses vídeos, né, que vocês vão fazer, eles vão ser levados lá para o Museu da FPA? Sim. E eles Como vêm é que uma pra cá. pessoa surda que não domina essa linguagem, mas domina Libras, vai entender? Entende facilmente? Entende. Ah, isso que eu queria saber. É uma coisa assim que é próprio mesmo da gestualidade dessa língua, porque eu digo a gente fala uma língua e a gente chega na França para entender o francês não dá, tem que estudar mesmo e tal, né? Você leva um surdo que domina Libras, por exemplo, para a França, como foi a professora Ellen Formigosa, que fez o mestrado dela, nossa professora surda, que fez um mestrado lá na Paris 8. Ela chegou lá e com 2 dias, um dia rapidinho, já está... Mesmo que seja outra linguagem de sinais, eles assimilam rápido, Isso, não é? porque muda o ponto de articulação, muda o movimento, mas ela é logo contextualizada. Entende? Então, entendi. não vai Deixa eu lhe haver perguntar uma Não coisa. vai ter problema, É né? uma curiosidade também. Será que porque a gente, por exemplo, eu não sei qual era o grau de surdez da professora, né? Mas porque a gente é bombardeado por um monte de sons o tempo todo, né? Isso dispersa a gente, às vezes, né? E muitas vezes dispersa. Eu não ter essa possibilidade, assim, de ser enfim, de eu estar me dispersando pelo áudio, será que isso não provoca uma concentração maior e uma facilidade maior de você estar focando? Porque a gente vê você trabalhando, ouve o barulho ali, para, não sei o quê, não sei quem chama, não sei o quê, e você vai para tudo quanto é lugar e acaba não terminando aquilo que você tem que fazer. Você não tendo essa possibilidade auditiva, no caso da professora, eu estou perguntando porque eu realmente desconheço. Isso não facilita ela aprender a outra língua, ela está aqui, ela está num país em que fala outra língua, ela não tem essa dispersão auditiva. Então, ela não facilita Eles são mais focados, exato, então, ela aprender mais rapidamente a outra língua, porque ela está aprendendo uma outra língua em Libras, mas está aprendendo, né? Em relação à língua, não é... No caso específico o canal da é a visão, Libras. de qualquer forma. Sim. O canal é a visão, de qualquer forma, ela está ali se comunicando, né? Através do gesto, da língua e de sinais, e isso aqui para ela não existe. Então, a visão como a professora Anne colocou, que os artistas, as pessoas, os profissionais que foram fazer os ateliês com eles, a gente tem esse resultado ao cabo de 3 dias de ateliê, de oficina. Com eles a gente teve o resultado. Pois é, aí a pergunta quer dizer, a pessoa surda, existe pesquisa nesse sentido, a possibilidade que essas pessoas sejam mais focadas, né? Porque não tem o atrativo do som, né? Ou não existe nada porque nesse nós, sentido. como ouvintes, a gente chama isso justamente de dispersão, né? Mas para eles isso nem existe a dispersão, para eles é o Então, aí olhar, eles vão aprender né? mais rápido, Mas, certo? professora, no caso da literatura, que na Casa da Linguagem a gente também oferece várias oficinas de Libras para estudantes da área que são professores, né? E eles dizem que trabalhar com poesia com eles é muito mais fácil, porque é muito simbólica, né, a representação e tudo que a poesia quer, simbologia. E o aluno que ele entra na escola e ele começa a trabalhar muito nessa coisa da linguagem sistemática e que deixa ele dentro de um padrão, é muito mais difícil para ele entrar no mundo poético. E para eles é muito mais fácil. Elas dizem isso. Que para eles, assim, trabalhar com literatura com eles é rápido. Eu diria que, para responder talvez essa pergunta, assim, de uma outra forma, eu diria que o surdo, ele tem um potencial seletivo grande que o ouvinte não pode ter. É isso que a gente está perguntando. E eles, ao meu ver, eles são privilegiados, porque nós não temos opção, a gente tem que internalizar tudo. E eles trabalham o né, tempo inteiro com signo, né? Eles têm que selecionar como o poeta tem que fazer. É o corpo deles que fala, persona, né? que fala. E nós, o nosso corpo, às vezes, fala assim, a gente querer porque nós somos um canal totalmente aberto, né, para tudo, para todo tipo de informação, né? Até porque, no nosso caso, a nossa formulação do ouvinte, a gente diz que ela está no dizer, né? Nós formulamos quando nós dizemos, escolhemos, selecionamos e dizemos. No caso, a formulação para ele está no corpo.
né? Então isso passa pelo corpo, então tem essa questão do sensorial, do visual, né? Que é muito mais, não é afetado por essas dispersões, né? Agora, professoras, vamos falar um pouquinho desse evento, que é um evento grande, vai ser realizado em Belém em agosto, que é esse seminário, é um seminário internacional, e eu queria que vocês falassem um pouquinho dele. É a terceira vez que ele vai ocorrer em Belém, é isso? Sim. É, né? Ele ocorre desde 2007, na verdade, desde que nós começamos essas ações no campo de Soure. E depois, em 2011, ele veio para cá, uma parte dele aqui, uma parte em Soure. Ano passado ele ocorreu aqui, nós estivemos até com a professora Ivani, com você. E hoje, dessa vez, ele vai ocorrer também em 3 dias aqui. Ano passado foi mais longo, foram 10 dias, agora são 3 dias. Vai ser mais condensado, não é? E vocês vão debater questões relacionadas à acessibilidade, inclusão social, educação especial, é isso? Especificamente em Libras. Sim, especificamente em Libras. Vocês vão tratar da questão do braille, a deficiência visual, isso vai entrar também nessa discussão de vocês? A gente tem, nesse momento, mais focado para a língua de sinais, né? Em função dos acordos, né? Em função dos pesquisadores. Sim. Mas a gente tem a Benvenuto, né? Que é a professora também, que faz uma discussão incrível, né, a respeito de acessibilidade, outros professores, né. A gente tem a UNB, né, que é uma grande parceira, a professora Enilde Faust, que é uma referência, né, no língua de sinais, que também vem com essa proposta, né, trazer doutorandas. A gente tem uma professora que vai falar sobre a musicalização, né, como é que o surdo ele é capaz de aprender música, né, que a gente acaba achando que não é possível, né, e na Paris 8 eles têm uma sala, que é uma referência, né, onde você tem o ensino de música para surdos. É uma sala completamente adaptada e ela vem falar sobre isso, sobre a musicalização para alunos surdos. Mas aqui em Belém não existe ainda essa experiência com pessoas que trabalham com musicalização para surdos? Olha, eu não conheço nenhum projeto dessa natureza em que, por exemplo, lá, esse projeto que a professora Anny está falando acontece no Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, que é uma escola de ensino fundamental e médio para surdos, está dentro da grade curricular deles. E não é só percussão, que eu sei, eles tentam sensibilizar o surdo com instrumentos de percussão, porque sentem a vibração e tudo. Lá, inclusive, eles têm adaptações com aparelhos de sopro e tudo para instrumento de corda. E é uma iniciativa pioneira, eu acredito que no mundo até, porque foi financiado por uma filha de um músico russo que morreu e que fez uma fundação. Ela forneceu verba para que esse projeto existisse e, inclusive, ela está fornecendo apoio financeiro para que seja construída uma sala dessa nos Estados Unidos. Então, eu não sei se no Brasil existe, porque os nossos colegas, quando a gente questiona e a gente fala disso, a gente acha que, às vezes, é um assunto que pode existir assim uma sensibilização, uma oficina, não sei, mas não como uma iniciativa dentro de uma escola especializada que seja uma ação inclusiva. Eu acho que já houve projetos no antigo SAN, né, que é o professor Áureo. Deve ter tido. Eu me lembro que uma vez eu vi no IAP um trabalho dele, eu acho que com violoncelo. Não, mas o professor faz com os violoncelistas da Áureo, Amazônia, né? mas aí são alunos que têm déficit de atenção. Mas tinha TDAH. Ainda tem, tinha também. na época. Ele faz um dele, Era trabalho muito com interessante o TDAH, trabalho muito dele. interessante, Temos muito perguntas, interessante. Bruna? O que a gente tem aí de bom? Diga lá. Uma pergunta da Beatriz. Ela quer saber se esse evento ele é aberto ao público. Tem que O falar. seminário em agosto? O evento é aberto ao público, eu não sei se a pergunta dela é exatamente essa, se é pago ou não, mas gratuito. Não é gratuito, é um evento que tem uma taxa de inscrição até o dia 10 de julho, se eu não me engano, é R$180, porque é um evento internacional, nós temos que trazer para cá profissionais e arcar com passagens internacionais, um leque e eu digo que eu acredito que seja um valor razoável para a qualidade, o aporte que esse evento vai trazer como conhecimento e contatos, né, com pessoas que são ícones, né, na área da educação especial, acredito. Onde vai ser realizado? Lá na UFPA Vai mesmo? ser realizado na UFPA nos dias 8, 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Benedito Nunes. Né? E eu digo para o público que o público vai gostar e que vai
vai estar dentro das expectativas de todo profissional que trabalha nessa área, porque é um evento que hoje traz, em relação ao ano passado que nós estivemos aqui, não é, assim, o dobro de conhecimento e profissionais de instituições mais diversificadas, como a UNB, como a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, como 2 profissionais da UNB que vêm se juntar a nós também, como profissionais do Instituto Nacional de Jovem Surdo de Paris, que é uma intérprete juramentada em língua de sinais, que vai falar dessa área jurídica, como funciona, por exemplo, um surdo que é réu, ou um surdo que quer fazer alguma reclamação na área jurídica. Vai ter a professora André... A verdade é que é um outro mundo. É um né? outro mundo, Essas pessoas ficam meio apartadas ainda, Isso, né? Já com mudou certeza, bastante, mas ficam, né? Porque senão não tem acesso a... Isso. Nós vamos Não falar são dessa... incluídas, como cego. Como cego, não é? Nós vamos falar dessa questão da arte, vai ter a questão da arte e vai ter principalmente qual é o papel da medicina e da saúde em relação à educação do surdo, porque há uma polêmica, implanta ou não implanta, o surdo tem que falar ou não, o surdo tem que oralizar, o surdo tem a língua dele. Então, vai haver uma ainda existe discussão essa polêmica, sim, né? ainda existe, né? Porque você também tem que adaptar, assim, nas escolas públicas são obrigadas a se adaptar, né, para essas pessoas que têm o problema de surdez, os deficientes ditos, né, surdez ou problema de visão. E aí você não tem um corpo de professores adaptados, preparados para isso. Então há essa exigência legal, mas não há uma infraestrutura, vamos dizer, para que seja... Porque muitos desses professores ainda estão fazendo esse curso de licenciatura no UFPA. Mas a primeira turma saiu agora, a primeira turma. Mas o que a gente está falando, quer dizer, a legislação ela já obriga, ela é anterior, mas você ainda não tem infraestrutura. Já está nesse processo de formação deles. Quanto mais a gente se deles, aproxima, dá um sofrimento, né? Porque você percebe que tem muita coisa para ser feita ainda. Eu vi uma discussão sobre utilização, já não se usa mais 4K, bom, se usa 4K, mas já está avançando em audiovisual, e eu vi uma exibição dos professores da Paraíba, isso sobre a questão do audiodescrição, né? Sim, e como é que você recorta na janela, você tem uma janela e você coloca aqui embaixo, você vai perder a paisagem, vai perder não sei o que, dependendo do filme. Então, há uma discussão também de adaptação, como é que você adapta, você inclui, mas você adapta sem que se perca para o deficiente e o não deficiente, né? O audiovisual está sendo mostrado ali, a obra audiovisual. Isso só no audiovisual, né? Eu estou falando aqui. A Elaine disse, é tão grande a discussão, né? É um esforço imenso, né? Que tem que ser feito. Até porque a gente fala em cota para os negros, cota para os índios, mas a gente não fala em cota para surdo. E se nós pensarmos, porque as cotas vêm de uma questão histórica, que essas minorias reclamam. Ora, os surdos com o Congresso de Milão amarravam as mãos dele para a língua não desenvolverem a língua deles, porque eles tinham que oralizar mesmo marra, de qualquer jeito, na marra. Então, isso é um trauma também, porque né, o surdo, desde a Idade Média, era um, digamos, um débil mental, que eram tratados, né? E até em algumas culturas que se eliminavam, os romanos, quando tinham um deficiente, diziam, bom, chegou de Deus, então eu vou entregar a Deus, deixava lá. Outras civilizações, faziam isso. Era perfeito dentro da convenção. E por incrível que pareça, mesmo com o passar do tempo, a gente ainda presencia esse tipo de violência, né? Preconceito, violência. Preconceito, né? A gente fala que a surdez, ela te afasta das pessoas, né? Em função da comunicação, né? Existem outras deficiências que te afastam de espaços, questão de locomoção, mas a surdez... Com certeza. Eu vou chamar o intervalo, mas antes eu queria registrar também aqui, que eu acho que é importante a gente lembrar sempre do belíssimo trabalho que faz o Instituto Felipe Smaldoni nessa área aqui em Belém. Né? Sim, inclusive. Com crianças, com jovens. Nossos convidados, Felipe Smaldoni. Eu ia perguntar se vocês... Sim, o Astério de Campos, o Álvares Azevedo também, que é para cegos. Todos eles são nossos convidados. Também queria agradecer a professora Derenge, professora Jussara Derende, que abraçou esse projeto, né? Que é a diretora do Museu, que é a diretora do Museu da UFPA. Agradecer a professora Lucioana, que é uma chefe de gabinete do reitor e que está ali à frente de tudo isso, dando todo o apoio para esse projeto. Bacana. Não posso deixar de mencionar o professor Maneschi, que é o nosso grande reitor, que agora está em exercício, o professor Schneider, também, que tem dado todo o apoio para a gente, a professora Lúcia Arada, enfim, a gente tem que citar essas pessoas, porque são pessoas que têm um olhar diferenciado, né, para essas iniciativas, tem essa sensibilidade. Né? E agradecer também, Renata, que cada vez você recebe... Nós estamos aqui para isso. Eu é que agradeço vocês terem vindo, viu, professora, aí, que o evento seja um sucesso, que vocês
debata essas questões todas, que são tantas questões para debater, né? Como a gente Sim. falou aqui, que vai dando até uma aflição, que a gente vai abrindo portas, aí vai vendo o tanto que falta fazer. Mas É verdade. tem que ir fazendo, Cada né? um a sua Caminhando. parte, né? Agradeço imensamente a professora Anne Obrigada, Chagas e a obrigada. professora Luizete Carlier, que está aqui conosco.